Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Muito boa tarde, telenauta da Just TV. Seja muito bem-vindo ao nosso Ponto de Contato, esse encontro gostoso que nós temos todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, e que você já nos acompanha aí todas as semanas. O objetivo desse programa, que é criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, é trazer aqui para conversar conosco, discutir, bater um papo descontraído, que nós trazemos aqui profissionais, executivos, consultores que estão aí no mercado e que têm sempre algo de novo, de diferente para trazer para a sua vida pessoal, profissional e até para a sua empresa. E hoje nós temos um assunto diferente, um tema diferente também e que pode ajudar tanto você na parte pessoal como profissional. Vale a pena você ficar conosco. E para conhecer mais a nossa associação, acesse o nosso site, é www.abt.org.br. Além de você conhecer notícias a respeito do nosso setor de call center e teleserviços, você também vai ter uma apresentação dos nossos próximos cursos, das nossas próximas palestras, enfim, você vai conhecer e entrar aí no mundo do call center e do teleserviço. E se você trabalha nesta profissão de teleserviços, como teleatendente, como supervisor, coordenador ou gerente, então você vai encontrar no site da ABT um site muito interessante para a sua capacitação profissional. Bem, como nós fazemos sempre antes da nossa entrevista, nós estamos trazendo nessa terceira temporada, no nosso bloco de curiosidades, sempre estatísticas, dados interessantes também, para que você conheça e possa aplicá-lo tanto na tua vida pessoal como na sua vida profissional. E hoje nós vamos colocar aqui na parte de curiosidades uma questão que envolve muitas pessoas, principalmente no trabalho. E isto daí não está acontecendo só com pessoas de mais idade, não. Está acometendo os jovens já, que é a questão do estresse. Não é? O que é o estresse dentro do trabalho? E como eu posso lidar com isso em rápidas dicas? Vamos então às nossas curiosidades. Bem, o estresse em ação no trabalhador, ele ocorre nos seguintes eventos. Primeiro, cansaço, não é? Chega sempre cansado, mental ou fisicamente. E tem até um esquecimento, isso mesmo. Isso daqui já é um sintoma de estresse. A pessoa começa a esquecer detalhes, compromissos, tarefas, começa a ter também uma certa desatenção, uma dificuldade de concentração. A mente começa a voar quando se está tentando ler ou compreender alguma explanação. Sabe aquele negócio de você precisa ler várias vezes para poder entender aquilo que está escrito ali? Ou pode ser até uma simples explanação, um documento, ou mesmo elaborando um simples texto. Às vezes até você está lá tentando escrever esse texto e você não consegue encontrar palavras adequadas para colocar aquele raciocínio que você está tendo ali no papel. Depois, reações exageradas. A pessoa fica muito reativa, ela está com estresse, ela fica muito reativa a qualquer tipo de crítica. Qualquer coisinha já tira essa pessoa fora do prumo. Seja um pedido de revisão, né? Em algum trabalho, de repente o supervisor chega, olha, eu gostaria que você revisse isso que você fez antes de nós apresentarmos aí a diretoria, a gerência, né? E a pessoa já fica meio reativa, de novo, ele não confia em mim, que coisa, né? Vou ter que fazer isso daqui novamente. Então a pessoa fica aí já meia reativa com relação a essas críticas ou esse simples pedido, né? Ou então seja a respeito de qualquer tipo de cobrança de prazo. Pronto. Falar para ele que ele tem que entregar aquilo em 2 dias, em 2 horas, olha, daqui a
há 3 horas eu queria que você fosse na minha sala com esse material, pronto. Já é um motivo de estresse. Ai, meu Deus do céu, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E aí já começa a suar frio, ou então aquele calor e assim por diante, né? E essa pessoa passa a interpretar tudo como sendo contra si. Pô, logo comigo, justo hoje que eu ia sair mais cedo, eu tenho que fazer isso, né? Falta de motivação, falta de ânimo e criatividade para iniciar as tarefas. A pessoa não para de olhar a hora para saber se já pode ir embora. Ou então, aquela síndrome da segunda-feira, né? Domingo à noite e tudo, já dá aquele certo pesar, aquela certa depressão, pô, amanhã é segunda-feira e já tenho que encarar o trabalho. E a exacerbação. Tudo passa a ser muito grave, muito sério e nada está bom como o suficiente. Né? Então, esses daí são algumas dicas importantes, claro que tem várias, né? Tem outras, mas essas são, assim, dicas importantes e principais com relação a você detectar se, puxa vida, eu estou passando por algum tipo de estresse. Ou se o seu colega do lado, se o seu companheiro, né, está tendo aí algum ataque de estresse. E justamente por conta disso, né, para se acalmar, né, para diminuir um pouco a frequência, depois eu vou perguntar para ela para ver se é isso mesmo, se é diminuir a frequência ou baixar a frequência, ficar um pouco mais calmo para poder entender as coisas, para poder, inclusive você com calma, saber aonde está o problema e a partir daí você começar a fazer algo para resolver, ou pelo menos tentar resolver esse problema, é que nós convidamos hoje, né, a Christine Vilsack, e ela vai falar sobre um tema muito importante, legal e acho que diferente, você nunca ouviu falar. É sobre o perdão radical para profissionais. Vamos então à nossa entrevista? Bem, nós temos o prazer de conversar hoje com a Christine Vilsack. Ela é formada em comunicação social, pós-graduada em marketing de relacionamento, psicologia transpessoal, meditação conduzida, coach com ênfase em direcionamento de carreira, é diplomata pela Hellinger Science em constelações sistêmicas, familiares e organizacionais. Ela atua há mais de 14 anos como consultora em comportamento e atitude e tem uma grande experiência no mercado de contact center, que é o mercado de teleserviços onde a nossa ABT, a nossa associação, atua. Cristina, boa tarde. Boa Seja tarde. muito bem-vinda aqui ao nosso ponto de contato. Obrigada pela essa oportunidade. É muito bom estar aqui. É isso mesmo? Será que a questão que você está trazendo hoje, aliás, o método que você está trazendo hoje para conhecimento dos nossos telenautas, ele também consegue diminuir essa faixa de estresse? Consegue. Eu fiquei até surpresa com a sua introdução, porque eu falei, nossa, que bacana, né? Mas esse estresse todo, eu acredito muito que vem até com esse... a solicitação que a gente tem de se perdoar e o outro que está julgando e criticando, é uma confusão emocional muito grande, né? Uhum. Então, sim, o perdão radical vem justamente colaborar com isso, né? Porque ele é completamente diferente de um perdão tradicional. Então, seria muito interessante. Então, conte para o nosso telenauta o que significa realmente o perdão radical. Bom, eu tenho um PowerPoint, né? Ah, tá. Você tem umas ilustrações? Então vamos lá. Né? O perdão radical começa com o seguinte sentido: tudo o que está acontecendo acontece por um motivo, né? E vem para contribuir com o nosso crescimento evolutivo como ser humano mesmo, né? Você pode passar o outro, por favor? O perdão radical, ele mostra para a gente, ele vem principalmente para trabalhar questões com parceiros, questões dentro do trabalho. Muitas vezes um profissional, um colega, um companheiro de trabalho, ele faz um olhar que é a questão que você tem com a mãe, ou é a questão que você tem com o companheiro, né? Então, e aquilo vira um estresse, porque foi um olhar, uma piscada igual a mamãe,
julgando ou vindo com uma bronca, né? E não tem nada a ver, né? O outro só simplesmente olhou. Então, ele nos ajuda dessa forma, né? Ele atua nesse sentido, realmente nas emoções. E, se eu não me engano, o próximo slide é esse também, ele faz com que a gente amplie a nossa consciência e saia de uma seguinte pergunta que você colocou muito bem na sua explicação, que é: isso está acontecendo comigo? E vamos para isso está acontecendo para mim, para que eu evolua. É um momento que a gente começa a dizer sim, né? A gente diz sim para a vida, diz sim para o outro, diz sim para o chefe, diz sim para o amigo, né? A gente começa a parar de dizer não e ser reativo, né? E passa a dizer sim, né? Então, do sim a gente sai, ele vai mudar para mim de novo o PowerPoint, e a gente vai encontrar, então, essas duas perguntas, né? Porque nós temos isso. Por que isso está acontecendo comigo? Acho que não é esse, é o outro, se ele puder mudar. Por que isso acontece comigo? Sai se descabelando, bate o carro, é tudo comigo, né? É tudo comigo. Aí o Colin, eu vou falar depois, acho que está fora da ordem que a gente começou a papear aqui, é um outro ainda, são duas perguntinhas. Enfim, que é, por que isso está acontecendo comigo? É a pergunta que a gente faz o tempo inteiro. E a gente sai desse nível de energia e começa a falar, nossa, isso está acontecendo para mim. Então, por que isso está acontecendo para mim? É para o meu aprendizado. Algum motivo tem. Algum motivo tem, e não necessariamente é o chefe cutucando, ou o chefe, né, ou o amigo, ou a cadeira, enfim, porque tudo é motivo, né? Porque tudo é motivo. Então, a gente sai disso e passa a olhar de uma forma diferente. O simples fato de sair do papel de vítima e passar para ampliar a consciência e falar, mas espera aí, onde é que eu estou trilhando? Muda, já começa a mudar, né? O perdão radical, ele foi concebido, criado pelo Colin Tipping. Vamos colocar a foto do Colin? O Colin, ele é um senhorzinho aí de 74 anos, um fofo. Americano? Né? Americano, né? Ele já tem vários livros escritos, ele já criou outros processos dentro do perdão radical, mas esse procedimento do perdão radical, que é um cerimonial, né? Ele tem um começo, meio e fim, ele tem uma consciência, ele acontece dentro de 2h30, né? Vamos considerar 3 horas, é como se fosse um interruptor de luz. Chega num ponto desse processo, desse cerimonial, que a gente entende o que a gente está fazendo com a gente mesmo e passa então a sair desse papel de vítima. Porque qual é a diferença, né, entre o perdão tradicional e o perdão radical? O tradicional é deixar o passado no passado e quando a gente fica ali naquela coisa do perdão, eu quero perdoar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não perdoo, a gente vai o quê? A gente vai alimentando um carrasco. Uhum. A gente vai alimentando uma pessoa e querendo dessa pessoa o pedido de desculpas, uma retratação. E aí vamos alimentando uma roda que vai gerando mágoa, ressentimento e muitas vezes doença. Está aí já as comprovações das doenças mais graves, que vêm muito com rancor e mágoa, né? No perdão radical não é nada disso. Perdão radical é um grande compromisso, mas um profundo compromisso de liberar, sim, o passado, mas de evoluir como ser humano e de não permitir que esse tipo de coisa interfira no seu dia a dia e no seu crescimento pessoal e profissional. Por isso que é radical. Por isso que é radical, é de radicar a raiz, é de ir na raiz. Porque as pessoas vão ofender a gente vai ofender as pessoas, né? É o ser humano e a sua grandeza emocional. É assim o dia a dia. Porque, né? Cristine, tem muitas pessoas que dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Mas eu não esqueço. Então não é um perdão, esse não é um perdão radical, esse é um perdão tradicional, não é? E assim, ou nem é um perdão, né? Não, nem é um perdão. E assim, é nobre, né? A gente fala muito, esse é o perdão nobre, né? Porque ele, eu perdoei, né? E ainda vem com aquela coisa assim, eu perdoei. Mas, na verdade, essa pessoa está querendo ser nobre, e nem Jesus, né? Porque Jesus na cruz falou, Deus, perdoa aí, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, nem Jesus, na verdade, ninguém é mais do que ninguém para perdoar. Por isso que o perdão precisa acontecer dentro da gente, na raiz. Agora, Cristine, né? a questão do perdão, né? Porque é assim, o ser humano, acho que de forma geral, a gente nunca acha que nós somos
o agente daquele erro. É. Né? A gente nunca tem essa humildade, o ser humano não tem essa humildade de dizer, poxa, você me desculpe, eu errei, não, eu realmente pisei na bola, ou isto fui eu que fiz, por isso que ocasionou tudo isso. Não, a gente sempre quer sair ileso de uma situação e jogar para o outro. É muito comum isso dentro das empresas, a transferência de responsabilidade. Isso, por isso que eu estou falando isso, para a gente entrar na questão empresarial, na questão corporativa. O perdão também é um gesto, vamos assim dizer, nobre, porque é difícil você realmente perdoar. É muito difícil, e também, Humberto, é muito difícil você ficar nesse negócio de, quando vem, ai, me desculpa. Agora, também ficar pedindo desculpa e aceitar essas desculpas é entronizar crime, né? Porque dá oportunidade para fazer de novo. Então, justamente quando a gente fala do perdão radical, quando eu falei daquele interruptor, né? Justamente por isso a gente vai se conscientizar do que a gente faz, do que nós fizemos para os outros e o que os outros fizeram para nós. E o método do Collin é muito legal, porque ele reduz isso em 8 perguntas, sabe? Em 8 perguntas que fala sobre disponibilidade financeira, se você recebeu ou não um golpe financeiro, se alguém te traiu, machucou, feriu. Então, assim, no final das contas, é que nem os 7 pecados capitais. Eu acho que nós somos pecadores, sim, mas dentro dos 7 pecados, sabe? No final das contas, é um dos 7, ou os 2 dos 7, enfim, né? No perdão radical, são 8 perguntas. São 8 perguntas que a gente faz nas dinâmicas, né? São 5 passos dentro dessas 8 perguntas, onde a gente... É muito importante que quem está colocando, conte a história. Então, é importante que você conte a história. Agora, vamos pegar aí... vamos passar já para a parte prática e entrar na empresa. Tá. Né? Como é que funciona essa dinâmica do perdão radical dentro de uma empresa que contrata o seu serviço para fazer um trabalho com uma equipe, o trabalho com alguns líderes? Como é que funciona isso? E só um minutinho. Tá. Você que está nos assistindo e quer fazer a sua pergunta para a Cristine, já sabe como fazer, não é? Utilize aí esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha, você coloca o teu nome, de que cidade você está e manda a sua pergunta, que com muito prazer a Cristine vai responder aqui no nosso programa, tá bom? Vamos lá, Cristine. É muito simples. É importante sempre que haja um grupo. Então, eu gosto muito de trabalhar com pelo menos 10 pessoas, né? E não importa se for 10, se for um grupo maior de 50, já fiz essa vivência para 200 pessoas. É que como é muito profundo, então eu gosto, o ideal mesmo, um número legal, assim, em grande escala, eu gosto não de ultrapassar de 200, né? Mas a partir de 10 pessoas é possível nós organizarmos o cerimonial. Como eu disse, ele estruturou isso num cerimonial, né? Então, a gente tem os passos, tem as premissas, tem como chegar e, num determinado, aproximadamente 3 horas de trabalho, né? Obviamente, se os grupos são muito maiores, então a gente precisa um pouco mais de tempo para organizar sempre as pessoas. Então, no máximo 4 horas de trabalho e estabelecer essas dinâmicas. E chegar no interruptor de luz. Eu prometo que cada um acessa o seu interruptor de luz. É muito bacana. E o Collin diz que em algum momento, você pode não acreditar, você pode não querer se entregar 100%, mas em algum momento, acontece algo dentro de você e você acessa isso dentro de você. E nada mais é igual. Ele diz, é fazer milagres por si mesmo. Porque a gente, inclusive, começa a entender e calça o sapato do outro e sai um pouco dessa reatividade, sabe? Hoje o mundo está muito reativo, né? E principalmente dentro dos contact centers, a gente estava até conversando um pouquinho antes, nós precisamos deles, eles têm um grande desenvolvimento de carreira e tudo mais, é uma classe operária muito digna e nós somos inimigos quase, né? Os teleoperadores e os seus clientes. Exatamente. Quer dizer, existe um relacionamento, parece marido e mulher, né? Esses marido e mulheres mais quentes, né? Então, precisamos entender que essa reatividade, o perdão radical, ela auxilia nessa reatividade. Então, é um grande passo para
dar uma acalmada nisso também, sabe? Ok. Nós temos aqui já a participação do nosso telenautas. Tem aqui a pergunta da Rose. Rose, muito obrigado por sua participação. Ela quer saber quais são as 8 perguntas. Ah, mas aí ela tem que participar, né? São perguntas extensas, Rose. Não estou com elas aqui, a gente precisa até lê-las durante o cerimonial, porque não pode sair nada fora, né? Eu tenho, mas não está aqui na minha mão. Mas são perguntas, Rose, por exemplo, quando a gente está dentro da dinâmica, na energia da dinâmica, um de frente para o outro. Então, um faz o papel do ouvinte e o outro faz o papel de contar o caso, né? O que aconteceu com você que você precisa desse perdão. Então, na medida em que você vai contando este caso, o outro vai te ouvindo, né? A princípio, o que seria? Sobre traição. Se alguém você sofreu algum desfalque financeiro, se o desfalque financeiro, a traição, se alguém atentou contra a sua vida, né? Alguma coisa que pai e mãe tenha feito no passado, né? Então são 8 perguntas que englobam coisas da vida da gente normal. E que podem influir diretamente na questão profissional, não é? Influem, né? Influem diretamente nas questões profissionais, no nosso dia a dia. E quando a gente passa por essas 8 perguntas e vai liberando isso, quando você chega no final, você fala, gente, nossa, essa pessoa do meu lado é muito legal. Porque não tinha nada a ver com ela, mas tinha a ver com essas coisas que a gente traz, às vezes, até como uma criança. Quando nós éramos crianças. Eu posso dizer assim um número tranquilo, 50% traz mágoa e ressentimento da época de criança. Né? E é uma coisinha que na hora que a gente está fazendo essa dinâmica, a cena vem e você consegue liberar e perdoar e é muito bacana. E eu espero que eu tenha respondido. Agora, Cristine, para acontecer realmente o perdão radical, quais são assim os 5 passos necessários? O que é importante? Para acontecer o perdão, então, você falar, ser ouvido, entender esta emoção. Na hora que isso acontece, que você realmente é ouvido, vem a emoção e você consegue, então, num determinado momento, calçar o sapato de quem fez isso por você, quem cometeu essa agressão, né? E aí, então, acontece o clique, porque a gente consegue conceber, entender, olhar diferente, porque é como se a gente estivesse deitado, ou sei lá, sentado aqui na cadeira, eu vou lá e subo num banquinho e vejo tudo diferente, né? E aí a gente reorganiza isso respirando nossas células. A gente reorganiza isso celularmente dentro da gente. E é engraçado que como, de repente, a pessoa, como nós falamos no nosso bloco aí de curiosidades, a pessoa está estressada e não sabe de onde vem aquilo. Não. Às vezes ela acha que é do trabalho e não é do trabalho, é alguma outra coisa mal resolvida, né, na vida dela ou fora ali do âmbito profissional e ela acha que é justamente o trabalho. Aí vai, né? Mas não tem nada a ver. E isso pode estar realmente a cura dentro dela, é com ela. Sabe, ela muda, eu costumo dizer o seguinte, muda o teu universo e o universo em volta muda também, porque é ação e reação, então a gente vai ficar diferente. Agora, né? O resultado disso tudo, as pessoas chegam a se emocionar quando descobrem as coisas? Esse muito é até as lágrimas? Muito, é muito bonito. É muito bonito. As pessoas caem em lágrimas, elas ficam às vezes em silêncio. E elas pedem, tem caso também que a pessoa, que ela pede perdão na frente dos colegas? Não, porque não cabe. Não cabe. É isso que é o legal, não cabe, ninguém é mais do que ninguém para perdoar ou para pedir perdão. Sei. Isso é o perdão tradicional, que a gente acha que tem que ter um vítima, um algoz, um salvador. A gente sai disso. Ela pode até fazer isso depois que terminar o workshop, no dia seguinte, alguma coisa nesse... De repente chegar eu falo que assim, é chegar num lugar e, puxa vida, eu te julguei tanto, eu te critiquei tanto e não tem nada a ver, tá tudo certo, é o máximo.
Mas assim, tá tudo certo, tudo entra em ordem. E o legal disso tudo é que a gente termina realmente a dinâmica, né, o workshop, dizendo, caramba, tá tudo certo, tudo que aconteceu realmente aconteceu para mim. Não foi comigo, foi para mim, para minha evolução, para o meu entendimento. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante, é aí que acontece o clique. É aí que acontece o clique, é muito legal. E existe assim uma aceitação maior por parte do elemento feminino e não do masculino? Porque eles acham que vão passar, vou ter que mostrar meus sentimentos, vou ter que fazer... Humberto, não. Não, e né? olha, eu já vi muito homem sair assim, eu estou novo, eu estou renovado, né? Porque o homem, ele tem essa estigma que ele tem que segurar, ele não pode sentir, ele tem que isso, tem que, né? E na verdade não tem que nada, né? E principalmente, tanto o homem quanto a mulher, quando eles estão numa determinada hierarquia, num determinado Sim, posto. Eu sou diretor, eu sou não CEO, posso falhar. eu não posso, eles não podem me ver numa determinada situação, né? Não, de jeito nenhum, é algo realmente Porque assim... isso aqui humaniza. Humaniza, né? E o mais legal é que ele, ao mesmo tempo que você vai fazer um trabalho muito profundo das suas emoções, você não vai se expor. Você não vai se expor, só você sabe o que está acontecendo. Obviamente, na dinâmica é uma outra pessoa que você vai contar alguma coisa, que você vai falar, mas são 5 minutos e é um desabafo. E a gente sempre cai com aquela pessoa, né, porque está tudo muito certo, cai com aquela pessoa que vai ser aquele ouvinte, que você precisa que seja. Então, as pessoas realmente se emocionam muito, é muito bonito, muitas ficam em silêncio porque cai a ficha e algo acontece. Algo acontece que ele realmente, essa pessoa deixa de trilhar com a reatividade. Se ela fica reativa, eu já vi gente assim, de repente ficar brava e falar, peraí, o que eu estou fazendo? Não, deixa eu ver por que essa... Eu vi a pessoa se reorganizar na hora. E aí, o sucesso vem, né? Não tem como não vir. Tá certo. Cristine, eu tenho certeza que você deixou muita gente que está nos assistindo com água na boca. Que bom. E para essas pessoas que querem conhecer um pouco mais a respeito do perdão radical e do trabalho que você executa como consultora, como coach também, eu queria que você deixasse agora os meios de comunicação aí para que essas pessoas possam entrar em contato com você. Ok, então... o meu telefone, vou deixar meu telefone direto, que é o 11, né? 97130 8071. E acho que no começo apareceu o e-mail, né? Mas repete o e-mail. Então o e-mail é Cristine, mas é um Cristine com CH, né? Ponto vlcek@gmail.com. Isso mesmo. Então, e o telefone, repete novamente. 11 97130 8071. Ok. Falem direto comigo. Cristine, foi um prazer recebê-la aqui no obrigada. nosso ponto de contato. Realmente acho interessantíssimo esse tema e é bacana porque essa justamente é a missão do nosso programa, sabe? Trazer metodologias, trazer ferramentas para que o nosso telenauta possa utilizar, tirar melhor proveito, né, da sua capacidade profissional. Tá bom? Muito e com obrigada. certeza nós cumprimos essa nossa missão hoje com a tua participação. Muito obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade, pela confiança. Tá ok, um abraço para você, obrigada. viu? Vamos então rapidinho para a nossa agenda da semana. De 19 a 22 de agosto irá acontecer o 39º CONAR, é o Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas. Esse evento esse evento acontece anualmente aqui em São Paulo e é através da Associação de Recursos Humanos. Então, anualmente eles patrocinam, eles fazem esse congresso e é um congresso voltado especificamente para a área de recursos humanos. Ele vai acontecer no Transamérica Expo Center e o tema deste ano é Reinventar a Gestão, uma construção coletiva.
Para mais detalhes sobre este evento, você pode entrar no site www.conar, com H no final, .com.br. E a nossa ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, estará promovendo no próximo dia 21 de agosto mais uma palestra do Papo Café e Companhia. Nós vamos receber nessa palestra a Débora Martins, que já esteve aqui conosco recentemente, lançando o seu livro 100 Dicas de Ouro para a sua realização pessoal e profissional. E este vai ser o tema sobre o seu livro nessa palestra do Papo Café e Companhia, que irá acontecer no próximo dia 21 de agosto, no auditório da ABT. Vai ser das 15 às 17 horas. As inscrições são gratuitas e se você quiser participar, mande um e-mail para cursos@abt.org.br. Você gostou do nosso ponto de contato de hoje? Pois então, na semana que vem, nós temos também um outro entrevistado, um outro convidado muito bacana que vai falar aqui um tema interessante também para você. Tá? Eu espero você na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, aqui pela Just TV. Um abraço e até lá.